Fala, meus amigos, estamos aqui hoje com o Marcos Albuquerque, atleta Classic Physique, também colega de profissão, também nutricionista. Estamos aqui na Academia Overall Salvador. Tivemos um treino de costas hoje aqui para poder entender um pouco como é a consciência corporal dele, né, referente às dorsais. E agora a gente vai tentar trazer isso para as poses, né? Vamos fazer pose a pose. Primeiro a gente vai começar com o quarto de voltas. Vocês vão acompanhar aqui os detalhes que eu vou passando, mas inicialmente eu vou pedir para o Marcos fazer as poses como ele sabe hoje, para que vocês possam perceber a diferença depois dos pequenos ajustes que a gente vai fazendo aqui. Fique à vontade, vamos lá começar com o quarto de voltas, sem me relaxar de frente para a galera ver. Eu vou corrigindo pose a pose para ser mais rápido, tá? Então aqui no semi-relaxado de frente, observe. E agora um detalhe, relaxa em cima, vai. Primeiro as pernas, no caso do Marcos, nós vamos fazer um ajuste aqui, gire os seus tornozelos para frente, assim como se fosse isso, exatamente. Qual a ideia? Trazer mais volume de perna, ele tem os adutores, isso dá um volume maior nas pernas dele. Agora você vai destravar o joelho, como se fosse fazer uma rosca direta, só destravar ele. Só que eu quero que você pressione o giro do joelho com os dedinhos. Isso aqui é para a gente conseguir trazer mais detalhes nas costas, beleza? Tem um músculo chamado sartório, claro que o Marcos está em off, a gente não consegue ver tanto detalhe de músculo de definição ainda, mas vocês vão acompanhar a evolução do Marcos mais lá na frente, quando estiver mais próximo das competições. Então, inicialmente eu quero trabalhar a mentalidade e a consciência da pose, mesmo que em off, porque assim ele vai ganhar mais consciência, fica mais fácil lá na frente. Flexiona mais o joelho um pouco, isso, força o joelho para fora. Armas dorsais agora. A gente precisa entender que o braço no fisiculturismo ele funciona como um contorno do corpo. Então, se a gente fizer um ajustezinho, né, não perde isso aqui, tá? Vou só mexer aqui e colocar esse braço mais aqui, vai parecer que ele é muito maior e mais proporcional. Força mais os joelhos para fora, abre a costela, sempre levantar o braço, na faixa do braço. A gente vai fazer o quarto de volta à direita, mostrando que ele foi esquerda agora. Isso. Essa é uma das coisas mais difíceis dos atletas, porque principalmente em off, justamente por conta da mobilidade. O tecido, né, de pouso está um pouco mais elevado e vai ter um pouco mais de dificuldade de conseguir, principalmente, segurar a pose. Relaxa um pouquinho enquanto eu falo, não ser isso de lado. Então, antes de fazer a pose, a gente precisa entender o que é que o árbitro quer ver nessa pose lateral. Então, uma pose, esse quarto de volta são 4 poses que muitas vezes definem o campeão. São poses de desempate, onde o árbitro vai ter a certeza ali se o atleta ele tem a característica da categoria que ele quer. Então aqui nessa pose lateral, o árbitro vai querer ver a porção lateral da perna dele aqui, ver o vasto lateral posterior, mas na parte do tronco o árbitro vai querer ver o serrátil desse lado esquerdo, vai querer ver as dorsais dele e os ombros e os peitorais. Então a gente vai tentar trazer esse efeito aqui na pose. Então acompanha aí pra gente ver. Junta as pernas, Marcos. A ideia de juntar as pernas é justamente para poder amarrar uma perna na outra e trazer mais volume. Aí você vai fazer uma pressão no joelho para trás. Empurra o joelho para trás. Porque você vai parar que quando ele faz a força do joelho para trás é estender o joelho, força isso. O vasto dele vai marcar e o posterior vai definir mais, então mostra mais. Agora você vai armar dorsal, igual semi-relaxado. A gente fez aquele ajuste do braço, ele está aqui justamente. Olha para mim e vem comigo, sem jogar esse braço para trás e sem jogar esse para frente. Só o giro do tronco. Eu e você. Olha para lá. Costumo dizer aqui para o atleta fazer o seguinte: imagina que tem um relógio aqui no seu controle, você vai forçar para o celular, assim, para o ar. Você vai botar um. Agora segue o cenário, máximo estira os joelhos. Então aqui a gente consegue ver basicamente o que o árbitro quer ver, então a gente vai fazendo os ajustes, né? Claro que a gente vai ajustar mais lá na frente a questão da mobilidade, para a gente trabalhar melhor essa coisa dele, a consciência de esticar. Lembrando que esse é o primeiro ajuste que o Marcos está fazendo, a primeira vez
que tem uma aula de pouso. Então, um movimento novo, né? Relaxa agora. Semi-relaxada de costas. O árbitro fala, quarto de volta à sua direita. A gente está fazendo bem na ordem mesmo da competição. Essa pose é igual à pose de frente, só muda um detalhe, alguns detalhes na verdade. A de frente nós vamos ter que inclinar para os árbitros à frente e de costas você só vai deitar para trás, sem jogar a sua pelve para frente, para não afastar os membros inferiores e dar uma desproporção entre os membros superiores e inferiores. Então segura o quadril, aperta exatamente o braço, a mesma ideia, deixa o braço do lado do corpo para dar uma ideia de proporção mais, tá? Isso. Flexiona o joelho para fora, isso. Gira mais os tornozelos para dentro, o mesmo ajuste que a gente fez na perna, aproxima mais, tipo um pé de bailarino novo, pode abrir mais a ponta dos pés e aproximar mais o tornozelo. Isso. Esse é o quarto de voltas, esse é o semi-relaxado de costas, né, do quarto de voltas, que é que eu só vou ajustar o braço dele. Depois ele vai ver no vídeo que ele ganha um pouco mais de volume, não perde a consciência, isso é só baixar o braço. A gente vai trabalhar mais mobilidade, a gente fez um treino duro de costas hoje aqui para ele estar cansado, quarta de volta à direita. Mesma coisa do outro lado, porém agora a gente vai ver o perfil direito do atleta. Às vezes o atleta tem mais facilidade com a questão de mobilidade mesmo de um lado do que o outro. Perfeito, mano. Exatamente a ideia você já pegou, seca e estica o joelho. E aí olha pra lá, a gente quer ver o perfil. Fechou? Muito bom. Cardio, velho. Para quem não faz a pose no off, precisa fazer o cardio, coloque a pose como uma estratégia de cardio. Assim você vai treinar a pose e você tem ali sim um cardio bem eficiente. Não somente para o gasto energético, mas também para a sua saúde cardiorrespiratória. O Marcos está percebendo aqui que o bicho está pegando. A gente só fez 4 poses do quarto de voltas, a gente nem começou a fazer a técnica do endurance, que é para ganhar resistência. Hoje estamos trabalhando mais a geometria, estou trazendo para ele aqui o formato da pose para a característica dele atual, né? Mas lá na frente a gente vai ajustando. Agora vamos entrar nas posições sólidas, são as posições.